Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, primeiro ano. Estamos de volta, não é isso? A frequência 14 alunos está boa. Né? Estamos aqui com 30%, mais ou menos, é isso? Até mais, né? Nós somos quantos alunos? 40? 37, tá bom. Isso daí. Na aula passada, nós estávamos começando a estudar sociedade civil e política. Quem assistiu, foi pouca gente até, né? Na última aula a gente teve um problema com o horário. Mas nós vamos revisar aquilo que nós começamos para poder adentrar no assunto. Quando a gente vai analisar, quando nós vamos analisar essa questão da sociedade civil e política, a gente tem que analisar como isso ocorre na sociedade brasileira. Lembre-se, estamos estudando a sociedade brasileira. Quem sabe me dizer qual é a ideia que vocês têm? A gente ouve muito, a sociedade civil se pronunciou sobre isso, a sociedade civil se pronunciou sobre algo. Qual é a ideia que vocês têm de sociedade civil? Qual seria o conceito de sociedade civil? O que seria a sociedade civil? Quem pode me dizer? Quem tem a ideia do que seja isso? Já ouviram esse termo, não já? Já. A sociedade civil organizou-se para isso, aquilo ou isso. A sociedade civil se organizou para aquilo. O que é sociedade civil, afinal de contas? É o quê? Não ouvi. Sociedade só tem civil? Não. Não existe uma sociedade militar? Repita, por favor. Quase, está no caminho. Você, senhor? Você começou a falar? Não? Senhores, nós temos inúmeros conceitos para a sociedade civil. Não existe um conceito único para a gente determinar o que seria a sociedade civil. Mas temos alguns conceitos mais elaborados. O que ele falou está no Diego, né? Davi, desculpas. O que Davi falou está no sentido. A sociedade civil seria todas as formas de organização não atreladas ao Estado. Quer falar alguma coisa? As formas de organização não atreladas ao Estado. Atuando de forma o quê? Voluntária. Dentro da sociedade. Isso é a sociedade civil. Professor, já que o senhor me disse que estão todas as atividades, estão todas as organizações voluntárias não atreladas ao Estado, eu posso citar um exemplo de sociedade civil, de um ente da sociedade civil. Que ente seria esse? Quem me cita um exemplo da sociedade civil? Um exemplo. Se de parte do conceito que a sociedade civil são todas as organizações voluntárias não atreladas ao Estado. Todas as organizações voluntárias não atreladas ao Estado. O conselho o quê? O conselho de enfermagem é um exemplo de sociedade civil, de ente da sociedade civil. A OAB é um exemplo. A OAB é Corém, né? Da enfermagem? O Corém. Tem um que são mais famosos aí, atacados agora. As ONGs. As ONGs são um exemplo de sociedade civil, de ente da sociedade civil. Ou seja, organizações voluntárias, ninguém é obrigado a participar, lembre-se disso. Alguém é obrigado a participar de uma ONG? Não. É obrigado a participar de um conselho? Não.
mas tu queres forma voluntária. Hoje existe até uma crítica que os entes da sociedade civil estão cada vez mais poderosos, são cada vez mais representativos e sem que para isso tenham sido eleitos para alguma coisa. E é uma crítica que eu vejo bem razoável. Com as redes sociais, da forma que elas estão, não é isso? Vocês podem ver, as redes sociais hoje, elas pautam nossas vidas. Né? As pessoas estão perdendo emprego, estão mudando seus comportamentos, estão fazendo uma série de coisas pautadas em rede social. Não é assim que vem acontecendo? É assim. Então, essas entidades, elas se organizam de forma a fazer zoada, a fazer pressão nas redes sociais, que elas conseguem coisas que, antes das redes sociais, elas não conseguiriam. Porque a capacidade de fazer pressão era menor. Eu sempre digo isso. O mundo é um antes das redes sociais e outro depois das redes sociais. Quando aquela turma lá do Vale do Silício, né, Zuckerberg, Bill Gates, aquela turma, inventou esse negócio, eles não tinham ideia do poder que eles teriam. Vejam que tudo hoje, vejam as falências dos grandes jornais, dos grandes meios de comunicação, que durante muito tempo detinham o monopólio da verdade. Eu era cansado de ouvir quando mais novo, quando ia conversar com mamãe e papai, mas passou no jornal. Hoje em dia você vê raramente alguém assistir jornal. Lê jornal, então. Quem que lê jornal hoje? Que pega para ler? Difícil. As pessoas vão buscar suas informações. E aí tem um problema. Qual é o problema? Que essas redes sociais não têm filtro. É o famoso território, entre aspas, de ninguém. Tu fala o que tu queres. Indico logo aqui para vocês. Está no Netflix. O filme chamado Rede do Ódio. Alguém que já assistiu? Assistam. Rede do Ódio. Já é um deverzinho de casa para vocês. Assistam esse filme. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Rede do Ódio. Pode chegar na Netflix em casa de noitezinha e botar lá. Certo? Vamos avançar. Nós já sabemos o que é isso. O que é a sociedade civil. E se atrela à sociedade civil à organização política. Quem assistiu à última aula vai lembrar do que a gente vai falar aqui agora. Quais são os entes políticos dentro do Brasil? Quais são os entes? Como é a política brasileira? Como se organiza a política brasileira? Não só no Brasil, mas na maior parte do mundo se organiza dessa forma. Onde? Nos regimes democráticos de direito. Onde funcionam as democracias, a organização política é muito parecida. Então, quando você estudar o Brasil, como a gente está estudando aqui agora, tu vai ver, professor, isso pode se aplicar à Argentina? Pode. Pode se aplicar aos Estados Unidos? Pode. Pode se aplicar à França? Pode. Onde funcionar o Estado democrático de direito, a política vai se organizar dessa forma. No Brasil, a política gira em torno... Primeiro a gente tem que ver o conceito de política, para depois a gente entrar na organização política. Né? Eu acho que na aula passada alguém respondeu isso. O que seria o conceito de política? O que é política? Davi? Alguém falou lá, não sei se tu estava na aula passada. Quem lembra? Alguém aqui estava na aula passada? Qual é o conceito de política? Como a gente definiria política? Oi? Mas cuidado só com uma palavra aí, órgão. A política é um órgão? Não, né? Gente, a política vem lá da Grécia Antiga. O primeiro conceito de política. Não é isso? Tudo aquilo que se vive em sociedade. E aí vamos entrar no conceito dela. Que serve para ajudar a organizar a sociedade, a discutir-se a sociedade, a gente pode dizer que é política. Portanto, nós fazemos política o tempo todo. Lembrem-se disso. Todo ato seu é um ato político. Vir para a escola, não vir para a escola, tomar o controle da mão do irmãozinho mais novo. Atos políticos, sempre.
O que a gente vai estudar aqui, que muita gente confunde, né? Que está na moda os jovens, principalmente vocês, dizer assim mesmo, eu não suporto política, eu não gosto de política. Não confunda a política à essência com política partidária. Você pode não gostar de política partidária, é uma coisa. Direito seu, não quero me envolver. E que já é errado. Porque no Brasil nós temos uma democracia representativa. Você só vai ser representado por alguém de algum partido. No Brasil não existe candidatura avulsa. Para alguém virar deputado, vereador, senador, tem que estar afiliado a algum partido. A política é aquilo, gente, que influencia as nossas vidas de forma direta. Direta. Por mais que eu não goste, eu vou ser... O preço do meu feijão, o preço da minha gasolina, tudo isso vai ser decidido pela política. Tá? Então não adianta... eu não quero saber. Só vai ter um problema. Qual? Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Não é isso? Não são os políticos que nos governam, são eles. Nos entes da União, nos entes federativos, nós temos a divisão política, que nós já vimos na aula passada, vamos revisar aqui agora. Então lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre. Eu posso não gostar, mas eu tenho que participar. Toda a minha vida é uma vida determinada por atos políticos. Certo? Primeira coisa. Olha, já sei o que é política. Acorde, aluno. Só sono. Lembre-se disso. Tá? Vamos agora aqui. Anotem aí no caderno. Organização política do Brasil. Vamos lá. Organização política do Brasil. Gente, é estranho a gente não poder se mexer, né? Rapaz. Organização política do Brasil. Senhores, qual o nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil, não é esse? Esse é o nome oficial do país. Sempre foi esse nome. Qual era o nome anterior do Brasil? Estados Unidos do Brasil. Veja a influência que o nosso irmão lá de cima sempre, né, nos fez aqui embaixo. Quando a gente vai analisar o sistema político brasileiro, ele é muito inspirado em dois sistemas, o norte-americano e o francês. Vai organizar e ver a estrutura é muito parecida. Tanto que essa forma de república nossa, quem cria a república como sistema político, senhores, onde foi o primeiro lugar no mundo que surgiu uma república? Grécia não, aonde? Roma. O primeiro sistema republicano é em Roma. Vocês já viram isso em história, como é que se divide a história romana lá? Monarquia, república e império. Qual o significado de república? O que significa república? Oi? O poder na mão do povo? Não, isso é democracia. Mas é parecido. Tem pincel aqui? Não, né? É quase isso que ela falou. O que é república? Vamos para o latim. Res, coisa pública do povo. Coisa pública. O trato público. Isso é república. República Federativa do Brasil. Federativo, o que seria uma federação, senhores. O Brasil é uma república federativa. Eu já sei o que é uma república. O que é federativo? O que é uma federação?
Hã? Para se formar um país é preciso o quê? Hã? Estado? Não pode ser uma província? Pra... Só existe um país se existir três coisas. E três coisas são essas. Vamos supor que eu quero agora formar o país objetivo. Vou formar o país objetivo. O que é que eu vou ter que ter aqui para formar esse país? Oi? Depois. Primordial, senhores. A primeira coisa para ter um país é o quê? Oi? Não, gente. É a Thaís, é Flávio, professor de geografia de vocês, é? Senhores, para eu ter um país, eu tenho que ter o quê? Terra. Se eu não tiver terra, se eu não tiver território, eu não vou ter um país, senhores. Depois desse território, eu tenho que ter o quê? Hã? Povo. Eu tenho que ter o povo para botar dentro desse país. Para eu ter um país, eu tenho que ter território. Correto? Se eu não tiver território, eu não tenho país. Por que vocês acham que grande parte das guerras no mundo estouraram? Não foi por causa de território? Eu quero mais território. Não, eu vou tomar território desse daqui. Vocês acham que os Estados Unidos é desse tamanho? Ele sempre foi assim? De que os Estados Unidos tomou praticamente metade do território. Hã? Do México. Aquilo que vocês olham, aquele tamanho todinho dos Estados Unidos, se tu pegar para o oeste, a maior parte daquilo ali era o México. Os Estados Unidos foi tomando na marra. Impondo, tomando, assaltando o México. Né? Impondo a força. Quando não, comprando, mas comprando entre aspas. Né? Vocês sabem como é se comprar. Chega lá com o revólver na cabeça do cara, me vende tua coisa. Aí o cara tá, ou eu morro, ou eu vendo baratinho, ele vende baratinho. Então, sempre no mundo existe uma disputa por território. Ora, tem que ter um território, eu tenho que ter um povo. É o básico para ter um país. Depois eu tenho que ter o que vocês falaram. A união, a junção dos estados ou províncias. Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, que hoje recebe o nome de estado, já foi chamado de província. Se você for analisar, é a mesma coisa, só muda o nome. Até hoje na Argentina é assim. Você não vai no estado de Rosário, você não vai no estado de Buenos Aires, você vai na província. Entenderam? Lá são províncias, mas são como se fossem os estados aqui. Professor, então o que é uma federação? É a união dos estados subordinados a quem? Quem coordena esses estados? Hã? A União Federal, a junção dos estados, a junção de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio, São Paulo, a união dos estados forma uma federação, subordinados ao poder central. Quem é o poder central? A União. Quem representa a União? Quem é a autoridade máxima da União, senhores? O presidente da República. Professor, por que é uma república federativa? Esses estados são independentes entre si. Qual o maior exemplo disso? De república federativa no mundo? Os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cada estado é livre para elaborar suas leis. Por isso que você vê diferença nos Estados Unidos. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Tem estado que o fumo é liberado, tem estado que não é. Tem estado que o MMA, esse esporte aí violento, esse esporte entre aspas, pode ter, tem estado que não pode. Por exemplo, até ano retrasado em Nova York não podia ter luta de MMA. Em Nova York era proibido, mas como envolve muito dinheiro, e vocês sabem que o americano é movido por dinheiro, é a pátria do capitalismo, pressionaram lá os deputados e eles aprovaram uma lei liberando o MMA. Por isso que teve luta em Nova York. Quem gosta de MMA sabe disso. Teve luta em Nova York, está com pouco tempo aí. Até então não tinha, era proibido prática esportiva de MMA lá. Isso é uma federação, os estados são independentes. Correto?
Aqui no Brasil não se chegou a esse nível, mas os estados sempre têm crise com o governo federal. Nos Estados Unidos, cabe ao governo federal a política econômica e a política externa. O resto é tudo com os estados. Aqui no Brasil, os estados não conseguiram atingir esse grau de soberania, mas são uma federação. Por isso que o nome é o quê? República Federativa. Os estados são independentes. Por exemplo, eu sou governador do Maranhão. Se eu quiser contrair um empréstimo com um banco lá da China, eu posso? Posso. O meu estado tem uma Constituição. Lembre-se, cada estado brasileiro tem a sua própria Constituição. A Constituição do Maranhão, a Constituição do Piauí, a Constituição do Ceará. Lembre-se, os estados são independentes. Não se esqueçam disso. Quando você vai ver a Constituição tem lá nos seus capítulos, tem um que ela vai dizer, das competências de cada ente. Isso é a competência da União, isso é a competência do Estado, isso é a competência do município. Ou seja, eu como prefeito, eu posso fazer isso, eu como governador, eu posso fazer isso, eu como presidente posso fazer isso ou não posso. É a lei máxima do país que estabelece isso. Qual é a lei máxima do país, senhores? A Constituição Federal. A Constituição brasileira é de que ano? 1988, 5 de 10 de 1988. Constituição outorgada ou promulgada? A Constituição brasileira é promulgada ou é outorgada? Sabem a diferença? Não, senhores. Primeiro ano, vocês estão de brincadeira comigo, não estão? Digo assim para mim, não, professor, que está brincando com o senhor. Nós estamos voltando da pandemia, ainda não estamos raciocinando certo. Davi, qual a diferença entre uma Constituição promulgada e uma outorgada? Senhores, a Constituição, quando é promulgada, é porque houve o quê? Discussão entre os atores da sociedade. A sociedade discutiu e fez essa Constituição. Através de quem? Dos seus representantes. Ou seja, através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso é uma Constituição promulgada, ou seja, ela foi discutida. Davi chegou lá com uma ideia, ela chegou com outra ideia, outro chegou com outra ideia. Não, essa ideia aqui não está boa, vamos discutir. Aí passa lá tantos anos estudando aquilo até se chegar. Já a Constituição outorgada é aquela que é imposta. Eu sou o presidente, cheguei, olha, senhores. Aí eu chamo lá 5 amiguinhos meus. Eu quero que vocês façam uma Constituição aí, desse jeito. Os caras vão lá e discutem entre eles, só entre eles, não houve a população, não houve o povo, não houve a sociedade civil, que a gente começou a aula, e vão lá e promulgam. Olha, essa aqui é a Constituição do Brasil, promulgada, pronto. Está aqui, não há discussão. Entenderam que é uma Constituição outorgada e uma promulgada? A outorgada eu outorgo, eu imponho. A promulgada eu discuto. A Constituição brasileira é uma Constituição promulgada. Houve o quê? Uma Assembleia Nacional Constituinte. Foram eleitas pessoas para fazer isso. São os deputados constituintes aqui no Brasil. Como é hoje, aqui no Maranhão nós temos vários vivos aí, que ajudaram a fazer a Constituição de 88. Certo? Essa Constituição é a lei máxima do país. Ela que vai dizer como é que o Brasil se divide. Aí nós vamos lá. Organização política. Entes federativos do Brasil, anotei. Quais são os entes federativos, senhores? Letra A, União. Anote, entes federativos. Letra A, União. Entes federativos. Sempre que vocês ouvirem essa palavra, vocês já sabem. Qual ente federativo é responsável por isso? Tu já vai saber. Qual que é o diabo de ente federativo, que eu não sei. Letra A, União. Letra B, Estados. Letra C, municípios. Esses são os entes federativos.
Não sei se vocês estão observando a cidade, vocês devem estar estão andando, né? Está um verdadeiro canteiro de obras, né? Você passa aí pela cidade, você vê tudo tapado, né? Reforma em praça, reforma em mercado, tá aí. Obrigatoriamente, tem que ter uma placa. Sempre que você olhar uma obra pública, tem que ter uma placa lá. Essa placa vai trazer as informações. Quem é o engenheiro responsável pela obra? Quanto tempo vai durar aquela obra? Qual o valor daquela obra? E qual o ente responsável pela obra? Tem que ter essas informações na placa. Duração, valor, engenheiro e o ente. Então, quando vocês olharem, passarem lá na placa e olhar, tu vai atrás do ente. Tá assim mesmo. Órgão responsável. Aí tu vai ver, de quem é essa obra? Aí tá lá. Ou a União, ou os estados, ou o município. É um desses três. Às vezes acontece o quê? Uma parceria. Pode ser uma parceria do governo com o município, pode ser uma parceria da União com o município, ou pode ser uma parceria da União com o governo. Mas tem que estar lá na placa. Quando vocês passarem e não olharem placa nas obras, já fiquem desconfiados. Para ter alguma coisa errada aí. O ente federativo tem que estar lá. Quem são os entes federativos? União, Estado e município. Ponto. Qual a autoridade máxima do município, senhores? O prefeito. Qual a autoridade máxima do Estado? O governador é a autoridade máxima da União, o presidente da República. Beleza. Esse é o poder executivo. A gente fala isso, às vezes, professor, isso eu já sei, mas tem aluno que não sabe. Coisa básica, mas não sabe. Então, os entes são três: União, Estados e municípios. Que é a autoridade máxima da União, presidente da República. Autoridade máxima do Estado, governador, autoridade máxima do município, prefeito. Ponto. Vamos agora para a divisão dos poderes. Eu sei que esse é o poder executivo, tá? E o poder legislativo, quem é? Quem é o poder? Quem representa o poder legislativo no município? No município. Quem é o poder legislativo no município? Os vereadores, senhores. As eleições ocorrem de 2 em 2 anos, correto? Uma eleição é municipal e a outra eleição é chamada de eleição geral. Eleição municipal, eleição geral. Eleição municipal, eleição geral. Ponto. Nas eleições municipais, eu escolho 2 representantes. Um para o poder executivo e um para o poder legislativo. Para o poder executivo, eu vou escolher quem? No âmbito municipal. Teremos agora em São Luís, eleição para quê? Para prefeito. Ao mesmo tempo que eu escolho o representante do poder executivo, eu tenho que escolher o do legislativo. Quem é o legislativo no município? Os vereadores. Ponto. 2020, temos eleições municipais. São 2 em 2 anos. Então, 2021 não temos eleição. 2022 teremos de novo. Teremos eleição para o município de novo? Não. Teremos o quê? Eleições gerais. Nessas eleições gerais, nós vamos escolher quem? Os representantes do Executivo e do Legislativo no Estado e na União. Vamos chegar primeiro aqui no Estado. Quem é o representante do Executivo no Estado? Governador. E do Legislativo? Deputado o quê? Estadual. Então, em 2022, no âmbito do Estado, nós vamos escolher o governador, o deputado estadual. E no âmbito da União, lembre-se, eleições gerais, nós vamos escolher ainda o presidente
E aquele outro cargo que compõe o Congresso Nacional. Que outro cargo é esse? Senador. Então nós temos, você está certa também, eleições gerais. Eu vou escolher o deputado estadual, o deputado federal, o governador e o senador, mais o presidente da República. Vejam, na eleição geral, você tem 5 votos, não é isso? Deputado estadual, 4 deputado estadual, governador, senador e presidente da República. 4. 2 no âmbito, 3 no âmbito do Estado, porque o senador é no âmbito do Estado, e 1 geral, que é o presidente. Outra coisa que você tem que saber diferenciar, as eleições. As eleições são de 2 formas. Elas são proporcionais ou são majoritárias. Professor, qual é a eleição proporcional? Quando eu vou votar para o legislativo. Ou seja, quando eu vou escolher vereador, deputado estadual, deputado federal, eu tenho eleições proporcionais. Quando eu vou escolher para o executivo, eu tenho eleições majoritárias. Ou seja, prefeito, governador, presidente e senador. Eleições majoritárias. Ponto. Já sabem disso. Trazer para o município. De 2 em 2 anos eu escolho prefeitos e vereadores. Vocês poderiam me perguntar, professor, mas está faltando um poder aí. Dentro da teoria de Montesquieu dos 3 poderes, nós temos 3 poderes. Quais são? E judiciário. E o judiciário, a gente não elege eles? Por que não tem eleição para o judiciário? O que tem para entrar no judiciário? Como é que alguém vira membro do Poder Judiciário? A gente elege eles, é? O que a gente faz? Como é que alguém vira juiz? Através de quê? Oi? Que prova é essa? Concurso público, senhores. O judiciário tem uma diferença dos outros 2 poderes. Os outros 2 poderes você escolhe através do voto. O judiciário através de concurso. Ah, eu vou me candidatar a juiz. Existe isso? No Brasil, não. Eu vou me candidatar para ser um promotor. Existe isso? No Brasil, não. Nos Estados Unidos, o promotor é eleito. Aqui, não. Aqui é através de concurso público. Concurso público. Por isso que se tem sempre uma... No Brasil, vocês estão vendo ultimamente uma crise entre os poderes. O povo do legislativo diz assim mesmo, olha, judiciário, tu não pode querer mandar em mim. Eu que fui eleito, eu que tenho a representatividade do povo. Quando Montesquieu, não foi Montesquieu que criou a teoria dos 3 poderes? Ele que é o pai da teoria dos 3 poderes? Vocês já viram isso em história. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Devem o quê? Conviver em harmonia. Um fiscalizando o outro, não brigando. É o sistema de checks and balances. Ou seja, é um contrabalanceando o outro. Professor, qual é a função do legislativo? É fiscalizar o executivo. Quando você olha uma Câmara de Vereadores, ou um Congresso, ou deputados que não fiscalizam o governo, está errado. Não é que eles devam ser inimigos, pelo contrário, mas um deve fiscalizar o outro. O governo vai fazer uma obra, o deputado, o vereador, o senador deve ir lá fiscalizar. Deixa eu ver se essa obra aqui está certa, se o valor é esse. É esse que é o papel do Poder Legislativo, um dos. Só que, infelizmente, a gente sabe que, na prática, muitas vezes isso não acontece. Não acontece. Mas é outra discussão. A gente tem que entender aqui, hoje, é o funcionamento. Como é que funciona? Tá? Ora, cada estado elege o número de deputados proporcional à sua o quê? Como é que você quantifica o número de deputados e vereadores? De acordo com o quê? Com a sua população. Quanto maior o estado, maior em termos de quê, professor? De território, não, de população, maior será o seu número de deputados.
tanto estaduais quanto federais. Qual o estado mais populoso do Brasil? Portanto, São Paulo tem o maior número de deputados. 70, se não me engano. O Maranhão tem 18. É tudo proporcional. Menor população, menor número de deputados. Professor, é assim para senadores também? Não. Os senadores são iguais por estado. São quantos senadores por estado, queridos? 3. Se nós temos 27 estados, nós temos quantos senadores no país? 27 vezes 3, os bons de matemáticas. Quanto é que dá? 81. 27 vezes 3, 81. Poderiam me perguntar, professor, mas por que um estado do tamanho de São Paulo vai ter o mesmo número de senadores de Roraima, que é pequenininho? Por que o Rio de Janeiro, com aquela população todinha, tem 3 senadores como tem o Maranhão? Porque o senador representa o estado. Portanto, não há hierarquia entre os estados. Lembre-se disso. O senador, quando chega lá, ele é para brigar pelos interesses do estado, não os interesses diretos da população. Quem vai brigar pelos interesses diretos da população são quem? Os deputados federais no âmbito federal, os estaduais no estadual e os vereadores no município. No âmbito nacional, o senador representa o estado. Tanto que vocês, quando assistir uma TV Senado lá, quando o cara vai subir, ele apresenta lá, a tribuna está liberada para o senador fulano de tal por tal estado. Já diz logo qual é o estado dele. Certo? Não interessa onde o cara nasceu. Ele pode transmitir o domicílio eleitoral dele, ele pode ser maranhense, mas ser senador por São Paulo. Ele pode ser carioca, mas ser senador por Minas, onde ele nasceu não interessa. Desde que ele tenha transferido o título eleitoral dele, ou seja, o domicílio eleitoral dele, no período hábil, que, se não me engano, é 1 ano antes da eleição. Ele pode ser, tá? Primeira coisa. Então, eu já sei disso. Eu já sei quais são os entes federativos. Eu já sei a divisão dos poderes. Eu já sei como alguém vira vereador, como alguém vira deputado, através das eleições. Onde é que surge, senhores, a democracia enquanto sistema político? Quem inventou a democracia? Nós não vivemos num sistema democrático? Sim ou não? Sim. Nós já sabemos que democracia, como ela disse, é o quê? Todo o poder na mão do povo. O poder para o povo exercendo o poder. Quem inventa isso? Qual foi o primeiro lugar do mundo que surgiu o sistema democrático? Na Grécia. Qual a grande diferença da democracia grega para a democracia brasileira? Repita só o final e aqui o quê? Então, como é que dá o nome da democracia grega? O nome para te representá-la. Democracia é o quê? Direta. A democracia brasileira é uma democracia indireta, ou também chamada de democracia representativa. Como é seu nome? Catarina levantou uma coisa interessante. Professor, o povo na Grécia lá direto participava. Mas quem era esse povo? Somente os cidadãos. Quem era o cidadão? Outra diferença grande. Na Grécia, mulher não era cidadão. Estrangeiro não era cidadão. Adolescente não era cidadão. Criança não era cidadã. Por isso que a democracia grega é bem diferente da democracia brasileira. O princípio é o mesmo, o princípio, mas na prática é diferente. Ora, era muito fácil fazer uma democracia direta na Grécia. Você pega a população todinha e exclui todo mundo que não é cidadão. No período áureo da Grécia, não tinha 8 mil cidadãos na Grécia toda. Não tinha 8 mil. Então era fácil, o cara ia lá para o parlamento deles, que era chamado de Ágora, aquela grande praça. Alguém aqui já foi na UFMA, na Universidade Federal? Quando vocês chegarem lá no CCH,
Centro de Ciências Humanas, bem na entrada dele, quem vai por baixo, vai ver lá um negócio que tem uma roda no meio e as arquibancadas. Aquilo ali é inspirado no antigo parlamento na Grécia, que era chamado de ágora, como se fosse a praça. E lá os cidadãos iam discutir diretamente. A minha opinião é essa, fulano de outro cidadão falava, não, é isso, é aquilo, então vamos votar, vamos. Era fácil. Como é que eu vou ter uma democracia direta num país que tem 200 milhões de habitantes como o Brasil? Impossível. Por isso que nós elegemos quem? Pessoas para nos representar. Nos 3 âmbitos. Municipal, estadual e federal. Que a gente já sabe quem são. Se elege no poder legislativo e no poder executivo. No poder judiciário através de concurso público. São os 3 poderes. Livres, harmônicos, independentes entre si, como Montesquieu pregou. Certo? Senhores, quem compõe o Congresso Nacional Brasileiro? Aqueles caras que decidem 80% da nossa vida. O Congresso Brasileiro é composto de deputados e senadores. Deputados estaduais ou federais? Federais. Esse é o Congresso. Toda vez que você ligar a televisão, o Congresso Nacional vai se reunir, prepare que já vem bomba. É coisa polêmica, é gritaria para cima da gente. Quem é que vai se reunir? Sessão única. 513 deputados federais, mais 81 senadores. Isso compõe o Congresso. 513 deputados e 81 senadores. Esse é o Congresso Nacional. Quem é o presidente do Congresso Nacional, senhores? Quem preside o Congresso? Hã? Não, quem preside o Congresso. Eu não quero a pessoa, eu quero o cargo. Quem preside o Congresso? Hã? Não estou ouvindo, Davi. Quem é o presidente do Congresso? O presidente do Senado. Lembre-se, o Poder Legislativo Federal é composto de 2 casas. Quais são as casas? A Câmara dos Deputados e o Senado. Quando se une Senado e Câmara para votações importantes, nós temos o que? O Congresso Nacional. O Congresso é presidido pelo presidente do Senado. Quem é o presidente do Senado no Brasil? Parece até com o Davi ele. Quem é? Davi Alcolumbre. Ele tem o mesmo nome e parece fisicamente vocês dois. E quem é? E quem é o presidente da Câmara? Rodrigo Maia. Correto? Quem é o vice-presidente da República? Quem é o vice-presidente da República, senhores? Quem? General Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Presidente da... Porque o aluno não sabe. Presidente da República, todo mundo sabe quem é, não precisa nem citar o nome. O vice-presidente, General Hamilton Mourão. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Presidente do STF, ministro Antônio José Dias Toffoli. José não, Antônio não sei o que, Dias Toffoli. Até mês que vem, se não me engano. Depois, Luiz Fux vai assumir e vai se tornar o presidente do STF. No STF, a presidência é eleita de 2 em 2 anos. Só que não tem votação. Para não haver disputas internas na corte, mais do que já tem, é sempre o vice-presidente o próximo presidente. Então, Fux vai assumir. Quem for o vice-presidente de Fux, depois de 2 anos, automaticamente será o presidente. Para que isso? Para que haja um rodízio e todos, ao longo da sua carreira, possam assumir a presidência. Na linha de sucessão, o presidente morreu ou foi impedido, quem assume? O vice. Já sabemos disso. Depois do vice, quem assume? Quem é a terceira autoridade na linha de sucessão?
Hein, senhores? Vocês já viram isso na prática. O presidente viaja para um lado, o vice-presidente viaja para o outro. Missões internacionais. Quem assume o país? Oi? Militares, Deus o livre. Deus o livre, não fala isso. Hã? O presidente da Câmara, ele é a terceira autoridade do país. O presidente saiu, o vice-presidente saiu, o presidente da Câmara assume. O presidente da Câmara não pôde, quem assume? Aí sim, o quarto, o presidente do Senado. Por último, o presidente do Senado não pôde, quem assume? O presidente do Supremo. Então nós temos 5 na linha de sucessão. O presidente primeiro, o vice segundo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e, por último, o presidente do Supremo. Entendido, senhores? Bateu horário? Bom final de semana, até a próxima aula. Como é que eu faço aqui?